Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 49, versículo 1. Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Temos aqui no Antigo Testamento a eleição, a doutrina da eleição, apresentada aqui na pessoa de Isaías. Da mesma forma como Deus chamou Paulo desde o ventre, também está chamando Isaías aqui desde o ventre. O Senhor me chamou desde o ventre, ou seja, escolhido, eleito, né, por Deus. Queridos, existe um vídeo na internet, né, do pastor João Flávio Martinez, que é autor deste livro aqui, Calvinismo Recalcitrante, ou seja, presidente do CACP, Instituto Apologético Arminiano, ok? Onde ele fez um vídeo recentemente chamado As três questões sobre o calvinismo, ok? Ele também fez recentemente um vídeo chamado Dr. Nicodemos, então é tudo culpa do arminianismo? Ou seja, falando para o senhor Nicodemos através de um livro que eu tenho aqui também, preciso achar, né, no meio dessa bagunça aqui. Então, ele fez outro vídeo chamado Dr. Nicodemos, então é tudo culpa do arminianismo? Onde, em uma parte do livro, faz uma crítica ao arminianismo. Depois temos o pastor presbiteriano Luciano Sena fazendo um vídeo. É tudo culpa do CACP? Aliás, é tudo culpa do reverendo Nicodemos? Tipo assim, né? Então, eles não trocaram farpas, mas ali trocaram o politicamente correto, né? O Luciano Sena dizendo que o Jamiarço de Oliveira é um grande homem piedoso, um homem de Deus, mas parece que eles estão muitos quilômetros distante um do outro. E verdadeiramente não tem como você conhecer uma pessoa pelo WhatsApp. É difícil você dizer que alguém é piedoso, você dizer que eu sou piedoso sem você me conhecer pessoalmente. Mas eles trocam essas etiquetas, né, entre eles e acabam... É evidente que a gente não tem que ser sem educação, entendeu? É evidente que a gente não precisa ser áspero um com o outro, porque nós estamos discutindo ideias, mas também não precisa rasgar seda, viu, seu Luciano Sena? Não precisa também rasgar seda, porque os livros arminianos não rasgam seda para com o calvinismo, tá? Então é o seguinte, dentro desse ângulo eu queria conversar com vocês sobre este vídeo então do senhor pastor batista João Flávio Martinez, as três questões sobre o arminianismo. Agora, o que me chama a atenção em tudo isso é o número de vídeos pela internet contra a teologia reformada. Existe muito mais vídeos, né, contra a teologia reformada do que contra as seitas. Aliás, senhor CACP, né, eu não vejo vocês combatendo aquilo que eu coloquei como uma terminologia chamada seitas digitais, que seriam Ezequiel Gomes, Harry Alves, do Evangelho Underground, do qual o senhor fez entrevista com ele para falar mal do calvinismo, né? Eu não vejo o senhor fazendo vídeos contra o canal do Reino Eterno, né? ou também do Luiz Chico Maia, né? Ou seja, dessas pessoas que estão aí militando, né, também, inclusive contra o senhor, né, contra o CACP. Eu não vejo vídeos resposta, não vejo aí tantas seitas que existem, mas parecem que vocês querem combater do ponto de vista de vocês somente uma seita, né? O calvinismo. A preocupação de vocês, né, assim como era a preocupação daqueles homens do passado,
como Piaget, né, e outros inimigos, Voltaire, né, Miguel de Cervantes, tantos outros. A preocupação era o calvinismo, né, o calvinismo, uma seita mortal, diabólica, que precisa ser combatida. Eu acho interessante porque o senhor fez, para ser justo com o senhor Flávio Martinez. Eu sei que o senhor não vai ver esse vídeo, mas se alguém dos inscritos dele quiser ver, o senhor fez um vídeo sobre Ezequiel Gomes, nada mais. Mas existe variadas heresias que eles professam. Interessante que o CACP combate muito o adventismo do sétimo dia, só que não combate, né, a soteriologia do adventismo, que está aqui a soteriologia do adventismo, que é o arminianismo. Tá? É mais uma seita arminiana. Tá? Eles combatem muito o adventismo do sétimo dia e parabéns por isso. Eu gostaria até de ter tempo para combater mais de fato o adventismo do sétimo dia, que se trata de uma seita, mas o arminianismo que as seitas professam, vocês não estão dispostos a combater, até porque vocês dizem ser arminianos. Contanto que toda seita ela é sinergista. Tá? Não adianta o senhor falar que a Congregação Cristã do Brasil crê no calvinismo, porque ela não crê no calvinismo, ela crê no hipercalvinismo. Se é que eles creem, porque eles não têm nada escrito. Tá? Luiz Franciscon foi da igreja presbiteriana, mas não sabia absolutamente nada de predestinação. Tá? Então, esses outros que o senhor citou aí, apóstolo Miguel, né, não lembro agora o nome, também eu tenho um vídeo, vou deixar aqui embaixo na sinopse, como eu deixei nos outros, onde ele não professa o monergismo autêntico da teologia reformada. Eles professam o craque do calvinismo. Não tem um craque do arminianismo, que é justamente o teísmo aberto, tem o craque do calvinismo, que é o hipercalvinismo, que foi combatido inclusive por Spurgeon. Ok? Então, tá aí, ó. Como combater as seitas se as seitas são arminianas. Essa aqui é a foto de uma revista adventista, elogiando a herança soterológica que eles têm. Tá bom? Então fica difícil, hein? Fazer uma apologética eficaz a partir do momento que nós não combatemos de fato o problema maior. Ok? Agora, eu vou colocar aqui algumas colocações. Eu assisti todo o vídeo dele, um vídeo curto, né? Eu ia colocar aqui o vídeo dele e o que ele está dizendo para não dizer que eu estou distorcendo os fatos. Mas, em outro canal do CACP, outro canal, né, do meu colega que é policial, né? Então, no outro, vocês falaram lá que se colocar lá a imagem de vocês, vocês vão para os tribunais, mandar os irmãos para os tribunais. De mim, da minha pessoa, vocês podem pegar tudo que é imagem, áudio, pode colocar no ar. Eu não tenho problema com isso. Porque eu não vou colocar vocês nos tribunais, vou tentar ganhar um dinheiro de vocês, porque vocês estão discordando de mim teologicamente. Pode usar minha imagem aqui, ó, essa cara feia aqui que eu tenho. Tá? Eu não tenho problema com isso. Eu pratico apologética, não tenho esse problema. Agora vocês estão dizendo assim, não, é por causa que o YouTube não permite. Me ajuda. Vocês colocam vídeo de terceiros no seu canal do CACP e diz que não pode usar a imagem de outro. Me ajuda, hein? Me ajuda aí. Mas é o seguinte, a gente tem que prestar atenção no seguinte, que embora a teologia reformada, né, ela tenha rompido com muitos dogmas medievais da Igreja Católica, onde, por exemplo, a pedagogia medieval limitava a educação, principalmente só tinha educação à elite, tá? Aqueles que eram do povão não chegava a essa educação. Então a academia fundada por John Calvino em 1559 mudou o curso da Europa, né, o seu modo de pensar sobre a questão da educação. Agora, pessoas como o pastor João Flávio Martinez diz que é o contrário, né, ou seja, que a teologia reformada ela trouxe o ateísmo em solo europeu. Complicado essas declarações, pastor. Complicadinho, né? A questão
o ateísmo, o pastor João Flávio Martinez, é questão do iluminismo, não é questão do calvinismo. Os iluministas estavam, o senhor é professor de história, o senhor sabe disso que eu estou falando aqui. Os iluministas, eles queriam acabar com o absolutismo, certo? Eles queriam um novo estilo de vida. E foi isso que trouxe o ateísmo na Europa, não foi o calvinismo. Muito pelo contrário, o calvinismo espalhou o evangelho de Cristo, salvando milhares e milhares de pessoas. Tanto é que a Igreja Católica ela ficava louca, perdendo membros e mais membros para o protestantismo. Mas eu entendo a mentalidade de vocês. Eu estive no grupo de WhatsApp do senhor, né, do WhatsApp, e eu fui a única pessoa no dia ali de comemorar a Reforma Protestante que me manifestei. Olha, hoje é o dia da Reforma Protestante. Naquele grupo que o senhor tem de WhatsApp de apologistas, ninguém se manifestou. Porque as pessoas não gostam da Reforma Protestante. Lembra de John Calvino, de Lutero. Né? Não. Da mesma forma como os católicos, né? Eles não gostam, eles chamam de revolta protestante. Não é verdade? Agora, veja, se nós formos por questões seculares, quem é que gosta de evangelho, seja ele arminiano ou calvinista? Quem é que gosta, o senhor Flávio Martinez? Você pega, o senhor como é professor de história, se eu pegar um livro de seculares, como esse aqui, ó, História Global, um livro secular, onde eles estão falando aqui de John Calvino. Vamos dar uma olhada aqui que ele está falando aqui de John Calvino e da Reforma Protestante, página 161. Olha aqui, em 1541 a 1560, Calvino governou a cidade da Suíça em Genebra, submetendo os seus moradores a um governo que mesclava política e religião. Livro secular, esse é livro didático isso aqui, tá? Entre as atitudes condenadas pelo calvinismo estava em jogo o culto às imagens de santos, as danças, o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Serveto, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Já está errado, né? Ele não foi punido por isso, tá? Mas se a gente for ver aqui, tá aqui, ó, as caricaturas, né, do evangelho monergístico que são apregoadas no meio secular. Então, se a gente for por esse ângulo, vai ficar difícil, vai ficar complicadinho, viu, senhor João Flávio Martinez, pastor João Flávio Martinez, vai ficar difícil, entende? Agora, quando uma pessoa se identifica como calvinista, por exemplo, não quer dizer que ele concorde 100% com todas as posições de João Calvino, ok? Veja, por exemplo, o caso do pastor norte-americano, muito conhecido e muito respeitado nos Estados Unidos, pastor John MacArthur, né? Pastor John MacArthur, ele é um dos melhores expositores vivos da tradição de Calvino. Porém, MacArthur discorda de Calvino com relação ao governo eclesiástico, a questão dos final dos tempos, ok? Então, a gente tem que entender isso daí, tá? Evangelho monergístico e calvinismo. Quando se fala de calvinismo é uma coisa. Quando se fala de evangelho monergístico, que é o evangelho que eu acredito pela Bíblia, porque uma coisa eu queria deixar bem claro, para aquele que... Eu sei que o João Flávio não vai ver esse vídeo, mas aquele que vê esse vídeo eu quero deixar bem claro. Eu cheguei pela Bíblia ao evangelho monergístico. Eu não sabia nem que era calvinismo nem arminianismo. Eu era arminiano, né? Mas eu lendo as próprias escrituras, assim como o pastor João Flávio leu 2 vezes, ele disse, eu li aí pelo menos, provavelmente umas 2 ou 4 vezes toda a Bíblia. Mas eu, lendo Efésios 2, 8 e 9, que a graça é um dom de Deus, e Tessalonicenses diz que a fé não é de todos, puxa, até uma criança chega ao monergismo, o evangelho monergístico. Olha, se a fé não é de todos, e se a fé é um dom de Deus, não, mas ali o texto não está dizendo de graça, tá bom. Então se a graça não é de todos, tá? Então como é que todos chegam? É simples, sabe, uma coisa assim, de um rapaz de 12 anos, ele chega a essa concepção. Agora, o pastor batista João Flávio Martinez, ele se identifica como um arminiano wesleyano.
tá? Porém, ele demonstra, né, uma antipatia pelo pastor John Calvino, a ponto de um dos seus vídeos, que eu não vou pôr aqui, que senão o senhor vai querer ganhar uma moeda em cima de mim. Tá usando meu vídeo, tá vendo? Mas tem um dos vídeos do senhor aí que o senhor diz que possivelmente John Calvino não foi salvo. O senhor martelou a salvação dele. Né? Possivelmente John Calvino não foi salvo. Entendeu? Agora, o senhor demonstra essa antipatia pela pessoa de John Calvino, né? Provavelmente como de Lutero também, porque eles defendiam o evangelho monergístico. Acontece que John Wesley não demonstrava este sentimento, certo? Concernente ao reformador do século XVI, tá? Embora ele não fosse calvinista, mas ele tinha um certo respeito com o legado, né, deste homem de Deus chamado John Calvino, tá? É uma coisa diferente você ser idólatra de alguém, outra coisa é você preservar a memória de alguém, tá? John Wesley, ele descreveu o legado de John Calvino com honestidade e expressou certa apreciação por John Calvino. Em seu artigo, por exemplo, que o senhor pode procurar aí, chama-se Predestinação Calmamente Considerado, tá? Está em inglês. Posso deixar até o link aqui embaixo para quem quiser ver. Wesley, ele se referiu à confissão de fé de Westminster e mostrou que compreendia bem a ideia de Calvino. Na obra de 1765, Wesley faz também a seguinte referência. Olha só o que ele diz. Creio que Calvino tenha sido um grande instrumento de Deus e que ele era um homem sábio e piedoso, e não posso deixar de advertir aqueles que amam a sua memória que deixem ser veto em paz. Contudo, se alguém deseja entender toda essa questão, ela pode consultar o relato embasado do Dr. Chandler, de Londres. Então nós vemos aí uma declaração e consideração que John Wesley tinha pela pessoa e pelo legado de John Calvino. Já o pastor João Flávio Martinez e toda a sua equipe, assim como todas essas seitas digitais aí, Ezequiel Gomes, Harry Alves, toda essa galera, eles detestam um personagem chamado John Calvino, que foi simplesmente um pastor, pecador, falho como eu, como você, mas que Deus usou grandemente para a sua glória. Além disso, Wesley, viu, o senhor João Flávio Martinez, que o senhor se diz wesleyano, ele entendeu que a fé é um dom de Deus, assim como eu entendi também lendo a Bíblia. Tá? E ele não tentava distorcer o versículo bíblico, fazendo-se como os liberais. Você pega os liberais, eles fazem isso. Eles distorcem o texto bíblico. Eu acho muito perigoso, inclusive, que a editora Reflexão, que é uma editora que edita livros arminianos, editar livros de liberais. Né? Olha, livros de liberais, mas tudo bem, né? Vamos deixar isso à parte. Agora, veja, nós vemos aqui então Wesley entendendo a questão da fé como um dom de Deus. Vamos dar uma olhada o que ele disse sobre essa questão? Então, nas palavras de John Wesley, Efésios 2:8, isto se refere a toda a sentença precedente, que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, nem vossa fé, nem vossa salvação, vem de vós mesmos. É um dom de Deus, o dom gracioso e imerecido, a fé mediante a qual somos salvos, bem como a salvação, a qual vem do seu próprio beneplácito, seu mero favor, anexa para este fim. Então nós temos aí a explicação de John Wesley concernente a Efésios 2:8 e 9. Então nós vemos aí a sinceridade de Wesley ao tratar deste assunto de Efésios 2:8. Não fica aí tentando, ludibriar com texto no grego. Não, olha, o texto não está falando de fé, está falando de graça. Não, sem liberalismo teológico. É o que o texto diz. O próprio pastor Martinez disse que, olha, eu li a Bíblia sem qualquer óculos interpretativo. É isso que nós temos que ler.
sem óculos do arminianismo, sem óculos do calvinismo, ver e ler o que a Bíblia diz por ela mesma. É simples assim, não tem dificuldade nenhuma, não tem. Agora, no vídeo que tem por título do CACP, Dr. Nicodemos, por acaso é culpa do arminianismo, né? Esse vídeo que o pastor Flávio Martinez fez. Então nós vemos aí o pastor Martinez afirma que nós não temos muito material sobre Pelágio para saber o que realmente ele pensava sobre soteriologia. Isso, eu não sei se ele realmente faz isso na maldade ou na ignorância, ok? Porque tem um material vasto de Pelágio. Tem livros aí, senhor Martinez, até em português, ok? Não estou falando, eu não estou com ira no coração ao falar essas coisas para o senhor. Se é que o senhor vai ver, né? Provavelmente o senhor não vai ver nada desse vídeo. Sem ira, sem contenda, na paz do meu coração, para que o senhor entenda que realmente a verdade está aí. Tá? A Igreja Católica, através dos seus sínodos, através dos seus concílios, não iam condenar alguém com poucos escritos, mas iam ler os seus escritos e condenar esses escritos. Não foi somente a influência de Agostinho. Havia vários bispos que reprovavam os escritos de Pelágio. Tá? Então, se o senhor fazer uma pesquisinha aí pela internet, o senhor vai perceber que existe muito material. Além de termos esse material, né, as heresias pelagianas, elas foram condenadas, né? Por exemplo, o senhor tem esse livro, que eu sei que o senhor tem esse livro aqui, certo? Esse livro aqui é A Gênesis da Predestinação na História da Teologia Cristã, de Tiago Titilo, certo? Eu já mostrei isso aqui no vídeo que eu refuto um pouquinho, não tenho tempo para refutar totalmente o livro, Calvinismo Recalcitrante, mas neste livro aqui, ele refuta o calvinismo recalcitrante, tá? É feito por um próprio arminiano o livro. Porque quando você observa aqui, nessa tabela que está aqui, na página 211, você vai ver uma tabela de um livro arminiano, da editora Reflexão, tá? Dessa capa aqui, dessa edição. Você vai ver que está escrito aqui que o Sínodo de Jerusalém, em 415, houve uma absolvição de Pelágio. Ele foi absolvido, porque o concílio de Tártago havia condenado o pelagianismo em 412. Mas depois ele foi absolvido de novo pelo sínodo, o sínodo de Diópolis, em 415, ele foi absolvido Pelágio, mas depois ele foi condenado novamente em 416 no sínodo de Milene, condenação do pelagianismo. No sínodo de Tártago, certo? Lá na África, em 416, nós vemos a condenação também do pelagianismo. Não sei se você consegue ver aí, vamos ver se você consegue ver aí. Eu não vou colocar aqui a imagem, tá? Só para você confirmar aí, tá? Aí, o que acontece? Nós temos um probleminha aqui, porque você virando a página 212, você vai ver que o sínodo de Tártago condenou o pelagianismo, Pelágio, e depois, lá na frente, o sínodo de Arles, que o Senhor usa neste livro para querer justificar o arminianismo, o sínodo de Arles. Não sou eu que estou dizendo, olha o material, pastor Flávio, entendeu? Sínodo de Arles, em 473, o que diz aqui? Diz que houve a condenação da doutrina da predestinação. Já lá na frente, eles condenaram a doutrina da predestinação porque a Igreja Católica, ela aderiu ao sinergismo, ela aderiu ao arminianismo, certo? E ela saiu em defesa do semipelagianismo. No Sínodo de Leão, em 475, nós vemos aqui a condenação da doutrina da predestinação de novo, e saiu em defesa do semipelagianismo. Saiu em defesa do semipelagianismo. Por isso que as igrejas arminianas são semipelagianas. Entendeu? Porque a herança do abandono da doutrina da predestinação e da eleição
já começou na Igreja Católica nesse período aqui. Então, quando o pastor João Flávio Martinez usa o sino de Arles, ele está caindo numa grande contradição. Porque o sino de Arles, tá, ele saiu em defesa do semi-pelagianismo. Mas você disse aí no seu vídeo, senhor pesquisador Marcos, de que então a igreja ela se tornou arminiana. A igreja católica, ela lutou através do homem de Deus chamado Agostinho para trazer de volta ao Evangelho de Cristo. Sustentou por um pouco a igreja católica e depois abandonou. E hoje ela é totalmente semi-pelagiana. E eu digo que ela é arminiana porque se você perguntar para um padre os 5 pontos do arminianismo, eles acreditam nos 5 pontos do arminianismo. Faça você mesmo uma enquete, uma entrevista com o padre. Não acredite em mim. Você não tem que acreditar em mim. Faça uma enquete se o padre acredita no livre-arbítrio, de perda de salvação e por aí vai indo. Você tem que fazer a enquete, não sou eu. Entendeu? Então a questão é muito séria que nós estamos tratando aqui.